Antes do surgimento da escrita, os gregos antigos encarregavam um mensageiro que ia de navio ou a cavalo levar a notícia desejada. A comunicação só acontecia cara a cara. Passados mais de 3.000 anos desde a Guerra de Troia, como você fica sabendo das notícias de guerra que acontecem no mundo de hoje? A velocidade de informação que temos hoje só foi possível graças ao desenvolvimento da escrita. O uso da escrita deu início a um tipo de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens produzidas por pessoas que haviam morrido há séculos ou distantes milhares de quilômetros. Os vestígios mais antigos da escrita são as tábuas tártaras, descobertos na Romênia, com datação estimada de 5.500 anos antes da era cronológica. O significado dos símbolos é desconhecido e sua natureza tem sido objeto de debates calorosos. As tábuas tártaras são 3 tábuas descobertas na Tártara, na Romênia. Mostram uma série de símbolos gravados que têm sido objeto de uma grande controvérsia entre os arqueólogos, o que, segundo algumas opiniões, poderá representar as primeiras formas de escrita do mundo. É geralmente aceito que a escrita verdadeira da linguagem, não apenas números, foi inventada independentemente em pelo menos 2 locais, na Mesopotâmia, especificamente na antiga Suméria, em torno de 3.200 anos antes da era cronológica, e na Mesoamérica, por volta de 600 anos antes da era cronológica. Vários sistemas de escrita mesoamericanos são conhecidos, sendo o mais antigo o Olmeca ou Zapoteca do México. É debatido se sistemas de escrita foram desenvolvidos de forma totalmente independente no Egito por volta de 3.200 anos antes da era cronológica e na China por volta de 1.200 anos antes da era cronológica, ou se o aparecimento da escrita em cada um deles ou em ambos os locais foi devido à difusão cultural. Ou seja, o conceito de representação de idioma usando a escrita, se não os detalhes de como tal sistema funciona, foi trazido por comerciantes de uma civilização já alfabetizada. Os caracteres chineses são provavelmente uma invenção independente, porque não há nenhuma evidência de contato entre a China e as civilizações alfabetizadas do Oriente Médio, e por causa das diferenças marcantes entre as abordagens mesopotâmica e chinesa para a representação logográfica e fonética. A escrita egípcia é diferente da escrita cuneiforme da Mesopotâmia, mas semelhanças nos conceitos e na atestação mais antiga sugerem que a ideia de escrever pode ter vindo para o Egito desde a Mesopotâmia. Em 1999, a Archaeology Magazine publicou que os primeiros hieroglifos egípcios datam de 3.400 anos antes da era cronológica, o que desafia a crença comum de que os primeiros logogramas, símbolos pictográficos representando um lugar, objeto ou quantidade específica, primeiro evoluiu para símbolos fonéticos mais complexos na Mesopotâmia. Um debate similar envolve o sistema de escrita do Indo da civilização da Idade do Bronze do Vale do Indo da Índia Antiga. Além disso, o sistema de escrita ainda não foi decifrado e também se contesta se realmente é um sistema de escrita verdadeiro ou, em vez disso, algum tipo de pronto-escrita ou sistema de signos não linguísticos. Muito do que sabemos hoje sobre este período da história devemos às placas de argila com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Os egípcios antigos também desenvolveram a escrita quase na mesma época que os sumérios. Existiam 2 formas de escrita no Antigo Egito, a demótica mais simplificada e a hieroglífica, mais complexa e formada por desenhos e símbolos. As paredes internas das pirâmides eram repletas de textos que falavam sobre a vida dos faraós, rezas e mensagens para espantar possíveis saqueadores. Uma espécie de papel chamada papiro, que era produzida a partir de uma planta do mesmo nome, também era utilizado para escrever. A história da comunicação humana remonta à época mais antiga da humanidade.
Os símbolos foram desenvolvidos há cerca de 30 mil anos atrás e a escrita há cerca de 8.600 anos. Os primeiros sistemas de escritas dos últimos 9 milênios antes de Cristo não são considerados uma invenção súbita. Pelo contrário, elas foram baseadas em antigas tradições dos sistemas de símbolos que não podem ser classificados ainda como escrita, mas têm muitas características importantes reminiscentes na escrita. Estes sistemas podem ser descritos como pronto-escrita. Eles usavam ideografia e, no início, símbolos mnemônicos para transmitir informações ainda eram provavelmente desprovidos de conteúdo direto linguístico. Estes sistemas surgiram no início do período neolítico, tão cedo quanto o 7º milênio antes de Cristo. A necessidade de registrar os acontecimentos surgiu com o homem primitivo no tempo das cavernas, quando este começou a gravar imagens nas suas paredes. Durante milhares de anos, os homens sentiram a necessidade de registrar as informações e construíram progressivamente sistemas de representação. Desenvolvida também para guardar os registros de contas e trocas comerciais, a escrita tornou-se um instrumento de valor inestimável para a difusão de ideias e informação. Foi na antiga Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos atrás, que se desenvolveu a escrita ideográfica, um dos inventos da progressão até a escrita alfabética, agora usada mundialmente. Após, surgiu a escrita ideográfica, que não utilizava apenas rabiscos e figuras associados à imagem que se queria registrar, mas sim uma imagem ou figura que representasse uma ideia, tornando-se posteriormente uma convenção de escrita. Os leitores dependiam do contexto e do senso comum para decifrar o significado. As letras do nosso alfabeto vieram desse tipo de evolução. Algumas escritas ideográficas mais conhecidas são os hieroglifos egípcios, as escritas sumérias, minoica e chinesa, da qual provém a escrita japonesa. Com o advento da escrita, foi possível atravessar a barreira do tempo e preservar informações sobre modos de vida de povos que viviam há milhares de anos ou informar sobre outros povos que viviam em locais muito distantes dos centros de difusão das informações. A durabilidade do sinal grafado e a possibilidade de acesso à informação por um número cada vez maior de pessoas mudaram profundamente a história da humanidade. O que você achou desta nova série? Deixe nos comentários sua opinião e dê sugestões de temas para serem abordados. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e, se for novo aqui, inscreva-se e ajude este projeto a crescer. Muito obrigado. Club loving them models up, and every night we raise them bottles up. So chilling like a villain, diabolical and bunny, rocking on that robot fashion. Police get up off me.